Exegese sem exegese. Esse é o meu canal para ler a Bíblia. Eu te convido a ler a Bíblia comigo. O objetivo é formar leitores, pesquisar sobre a leitura, estar consciente de que tipo de leitura nós estamos aplicando ao texto. Esse é o objetivo desse canal. E se é esse o conhecimento que você quer, se inscreva. Será realmente maravilhoso nós continuarmos nessa dinâmica importante de pesquisar sobre o tipo de leitura que usamos quando estamos com a Bíblia Sagrada em mãos. E nesse vídeo eu quero ler com os queridos o capítulo 20 de João, mas reduzindo para o verso 22, principalmente ao imperativo: recebei o Espírito Santo. O objetivo nosso aqui nesse vídeo é procurar entender o que de fato o autor está nos afirmando aqui a partir de postulados muito claros do que diz respeito às ferramentas hermenêuticas usadas. Então a gente vai usar, eu sempre tenho dito aqui no canal que o meu objetivo não é conclusão, eu não quero dizer, o texto quer dizer isso, né? Eu quero mostrar os caminhos pelos quais nós passamos para chegar à conclusão. O objetivo maior é esse. Então, mas a problemática é, o que significa receber o Espírito Santo? E talvez você esteja se perguntando, mas por que isso é complicado? Por que isso é problemático? O texto está dizendo receber o Espírito Santo. Na verdade, talvez a problemática maior envolva a questão cronológica. Normalmente aqueles que leem a Bíblia, aqueles que usam o chamado argumento da teologia bíblica do Novo Testamento, que é de viés progressivo na ordem canônica, então se percebe que o Espírito Santo comumente foi derramado sobre a igreja em Atos 2. Essa é a consciência de muitas pessoas. O Espírito Santo foi derramado lá no capítulo 2. Tem teses controversas, como a tese do Martin Lloyd Jones, que é muito interessante, que vale a pena trazer à tona para se compreender também. Isso é legal, isso pode ser trazer no canal para a gente discutir sobre isso. Mas então a problemática é essa, porque se derramou lá, como vai derramar aqui? Então parece haver uma aparente contradição nesse aspecto para se entender. Então a problemática do receber o Espírito Santo está ligado à questão cronológica. Esse é o problema. O problema é um problema de fato cronológico. Mas vamos lá, para a gente não fazer uma exegese de versículo, a gente não levar em conta o modelo do tipo textual sendo trabalhado aqui, que é a narrativa, e é muito importante isso, a gente observa que o capítulo 20 ele tem pelo menos quatro cenas e uma conclusão. Então é um ápice, e o Dandoriani, no livro dele Verdade na Prática, ele trabalha os gráficos de aplicação da narrativa, é muito legal até chegar no clímax, e de fato o verso 30 e 31 são conclusões do capítulo 20. Mas na primeira cena você tem Maria Madalena, os dois discípulos, lá na tumba de Jesus. Depois Jesus aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece os discípulos, depois Jesus aparece a Tomé. Então a nossa cena, ela está delimitada do verso 19 ao verso 23. Então, 19 a 23 é quando Jesus aparece aos discípulos. E no verso 19, ao cair da tarde daquele dia. Na metodologia da crítica da narrativa, é fundamental entender aqueles postulados, aqueles aspectos importantes, como o primeiro cenário. O cenário da narrativa, ao cair da tarde daquele dia. Está claro, capítulo 20, verso 1. Primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se do meio e disse-lhes: paz seja convosco. O mesmo é dito no verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Então, nos dois momentos, a repetição é muito importante, lembrando que na narrativa a repetição é abordagem retórica, como quiasmo, incluso e outras questões a mais. Então, nesse segundo momento em que ele cumprimenta os apóstolos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa informação será muito importante como substrato inicial, naquele desdobramento da narrativa de causa e efeito, entender que o verso 21 gera o efeito que é o verso 22. Então, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Então essa é a questão aqui. Associação entre o eu envio a vós, eu também vos envio e recebei o Espírito Santo. Existe uma conexão aqui de causa e efeito sendo trabalhada no texto, claramente aqui, sendo observada pelo autor. Mas a questão para nós é sempre a semântica. O que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso? De fato, existem algumas teses já consolidadas e a história da interpretação é muito importante. Por exemplo, para Calvino, o receber o Espírito é uma aspersão com a graça do Espírito, mas não é uma saturação completa, ou um chamado pleno revestimento. Já o Scott trabalha com a tese que o poder da nova vida é concedido aqui. Já Tanner, um outro especialista do NT, é muito legal porque para o Tanner tem duas vindas do Espírito. Aqui em João 20, 22, como complemento do capítulo 17, João, verso 17 a 19, e Atos 2. Então ele não tem nenhum problema em dizer que são duas vindas. A de Atos 20 e 22, exclusiva aos apóstolos, e outra no capítulo 2. Então, existem duas dinâmicas sendo trabalhadas aqui. Então vamos lá, tudo bem, mas e aí, como a gente vai entender isso? Quais são as saídas usadas? Em primeiro lugar, é muito importante entender algumas questões aqui. Agora eu vou focar mais na língua grega, que é um outro aspecto importante. Em grego, o termo é labeté pneuma hagio. Labeté é o imperativo recebei. No grego, o tempo desse imperativo é o imperativo auristo. E o imperativo auristo, dentro da estrutura interna dele, ele pode ser ingressivo puro, ele pode ser constativo. Então, a ênfase pode estar no começo de uma oração, começar a receber o Espírito, ou pode ser uma questão constativa, sem declarar propriamente o começo de ação, ou o começo de desenvolvimento de uma ação, começar e continuar a receber o Espírito no ingressivo puro, mas no constativo é só a urgência da ação, a questão realmente que precisa acontecer naquele momento. Não tem nada a ver com começar a ação e continuá-la, como o ingressivo é usado no imperativo auristo. Então parece que essa questão é muito importante aqui dentro do aspecto constativo, ou seja, a urgência da ação, que ela aconteça logo, de fato. E isso, agora a gente tem que analisar, isso está ligado, o Pai enviou e eu envio. E no verso 23 ele diz, se de alguns perdoados os pecados, serão perdoados. Eu estou com a atualizada aqui, e atualizada coloca o verbo no presente. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Eu advogo a tese do futuro, que é mais coerente, pelo tempo que na língua grega é o perfeito, chamado perfeito proléptico. Se alguns perdoados, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Agora, essa questão do verso 23 é importante porque ela funciona pela máxima colocada lá. Eu envio a vós, eu também vos envio. Ou seja, a ideia é que no envio dos apóstolos para uma missão muito bem definida, o Senhor, naquele momento, no envio, o Senhor perdoa, pecados são perdoados, e os apóstolos perdoam por meio do envio, por meio da missão, e serão perdoados, retidos e serão retidos. Isso, então, não parece que o texto está consolidando aos apóstolos poder, mas está mostrando o efeito que eles têm dentro da missão. Não dá para desfocar a missão e focar no personagem. O problema da leitura que foca no personagem, que parece ser uma hermenêutica mais institucional, é muito estranho, porque o texto não está falando da autoridade, da questão do ad verecundio que tem de fato o personagem, mas sim o que eles têm na missão. Então, de um lado você tem eu vos envio, e de outro lado você tem o efeito do envio, e no meio tem o receber o Espírito. Então eu sou muito fã da tese da chamada promessa simbólica do dom do Espírito Santo. Claro que essa tese já é bem antiga,
já começa com Teodoro de Mopsuestia, que é um dos grandes exegetas da história, que às vezes era meio herege, às vezes era meio gênio, as duas coisas. Então é um texto é uma interpretação bem antiga. Ela foi até condenada no Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 553, mas hoje ela é bem interessante. Então, o simbolismo da promessa funciona pelas relações contextuais. Então, parece que o Beasley Murray, do Word Biblical Commentary, ele trabalha justamente essa questão do que ele chama de interpretação teológica e não cronológica. Ou seja, aqui ele não está preocupado em definir o que aconteceu aqui e o que aconteceu lá, mas sim a dimensão teológica do que é o envio. O envio ele está totalmente conectado ao papel do Espírito. O papel do Espírito é muito importante na questão que envolve o envio. O envio é fundamental nesse caso. É claro que o texto diz, soprou sobre eles. E aqui é muito legal, porque o verbo usado na língua grega é um verbo que você não tem eles. Esse verbo enefisesen, é um verbo que não tem complemento de acusativo, nem pronominal. Ainda assim, se traduz sobre eles, porque é um verbo que é traduzido assim, soprou sobre, soprou no. Então, lexicalmente, ele já tem essa ideia, esse complemento já está na raiz lexical. E esse verbo, ele aparece na Septuaginta, no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, quando Deus sopra lá, no capítulo 37 de Ezequiel também, versos 9 e 10, e ele é rememorado aqui nesse tom figurativo interessante de conceder alguma coisa. Agora, evidentemente que algumas pessoas tentam distinguir a pessoa do Espírito, do poder do Espírito, pela ausência do artigo, porque o grego é labeté pneuma hagiu, ou seja, não tem artigo. Por não ter artigo, alguns acham que o que o autor está falando aqui realmente é do poder do Espírito, não da pessoa do Espírito, focando a questão do envio. Então essas questões no grego acabam corroborando, essa ideia do anartro usado aqui, acaba corroborando com a tese de que realmente é o poder que está em foco aqui. Mas de fato, meus queridos, talvez seja importante nós olharmos. Então vamos lá, vamos pensar aqui agora com calma na nossa leitura. Tem um problema cronológico, a máxima é, assim como o Pai me enviou, no perfeito, tem me enviado, não enviou e continua com resultados presentes, eu também vos envio. Então, logo, e enquanto dizia isso, soprou sobre eles, semelhantemente à questão da Septuaginta, recebeu o Espírito. Receber o Espírito está muito ligado à questão do envio. E o verso 23 diz que no envio algumas coisas acontecem. Ou seja, eles perdoam pecados, enviados, não tem autoridade inata, enviados por Cristo eles perdoam pecados e serão perdoados. São retidos e serão retidos. Aí no meio disso, evidentemente, é difícil de quebrar a ideia do envio da missão, ou seja, o receber o Espírito, ele está muito conectado a essa ideia, de fato, do envio. Então, o que a gente pode imaginar? A ideia é que receber o Espírito aqui é um tipo de parábola encenada que aponta para o futuro, algo que acontecerá. Então, os leitores originais de João, colocando João lá no finalzinho, eles já tinham consciência de que o Espírito já havia descido em Atos 2, eles já conheciam tudo isso, e aqui, na verdade, a interpretação teológica ou a promessa simbólica foca, na verdade, na necessidade do Espírito para a realização da missão. A realização da missão, ela não funciona sem a ação do Espírito. Então, parece que a ideia do autor é essa aqui, não propriamente focar num tipo de recebimento como é de Atos 2. Então, o que eu estou usando? Estou usando as linhas contextuais e estou tentando que o imperativo ele funcione aqui. E a questão do auristo constativo, um modelo interno do imperativo, foca na urgência disso. O fato é necessário realmente que isso aconteça. Então, isso de fato acaba consolidando que sem
o imperativo não há como o envio e não há como o efeito disso no verso 23 se tornar realidade. Então parece que receber o Espírito Santo tem essa ideia aqui nesse texto. Fiquem com Deus, um abraço.